Com muita alegria que novamente nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores da TV Primer, também conhecida como TV São José, a nossa mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós devemos continuar e pedir a proteção do alto, da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde. Também hoje, quando celebramos a festividade do grande evangelizador, do grande profeta, de nome Padre José Anchieta, conhecido como São José Anchieta. Ele especialmente nasceu na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, e veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1500 e aqui procurou então se dedicar à evangelização e foi alguém que muito esteve no meio dos indígenas, tanto é que ele cresceu, ele vindo para o Brasil em 1536, ele aqui escreveu uma gramática na língua dos indígenas, bem como também um catecismo para que os que fossem ensinando aos índios pudessem também, ali por meio de uma orientação mais segura, ensinar o caminho verdadeiro e certo para os indígenas. E na Praia de Santos, em São Paulo, na areia, ele escreveu um belíssimo um poema dedicado a Nossa Senhora. Ele, aliás, foi sempre um grande devoção de Nossa Senhora. Além do Padre José Anchieta, nós temos também hoje os santos Ricardo de Andria, Diana, Camiano, Baitim, Juliano, Maximiano. Hoje também é o dia do tenista. Nossas saudações a todos aqueles que se dedicam ao tênis, de modo especial, nossos cumprimentos ao Guga, conhecido não somente no Brasil, mas pelo mundo. E também celebramos também o dia do porteiro. E com esses sentimentos, especialmente, nós, no domingo passado, nós celebramos o dia dedicado à Santíssima Trindade. Onde nós, católicos, de modo especial, mas muitos cristãos, acreditamos num único e verdadeiro Deus, em três pessoas realmente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criou e governa toda essa maravilhosa natureza, tudo que existe. Mas notemos bem, prezados telespectadoras e telespectadores, no início da humanidade não era assim. Hoje nós temos muitos meios de nos aculturarmos, de nós tomarmos conhecimentos, inclusive para nós seguirmos a Cristo. Temos a Bíblia Sagrada. No início tinha apenas alguns pergaminhos. Aliás, havia uma parte só do Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? Tudo aquilo que se refere
antes de Cristo Jesus. O Novo Testamento é desde o nascimento do menino Deus até o ano 100, mais ou menos. Mas, antigamente, então, eles não tinham um conhecimento sobre a Trindade. Nem hoje nós temos um conhecimento, porque é um mistério. Um mistério, o que é um mistério? E simplesmente não se pode chegar ao conhecimento completo. Aliás, quantos mistérios, se nós olharmos bem, quantos mistérios maiores ou menores existem na nossa natureza? Incompreensível, inatingível para a nossa pequena inteligência. Assim, por exemplo, quantos anos faz que os cientistas, os médicos, os pesquisadores estão estudando um remédio para debater o HIV, a AIDS, e continua ali um mistério maior ou menor. Vão encontrar um dia quantas pessoas igualmente rezando para que descubram quanto antes, porque o HIV está levando muita gente para a eternidade. No Brasil, nós temos mais ou menos 847 mil pessoas atingidas pelo HIV. Uma outra doença que estão estudando já há anos e anos é o CA, ou seja, o câncer. E até hoje, nada. Quantos milhões e bilhões de dólares, de marcos, mesmo de cruzeiros, porque também existem alguns médicos, cientistas no Brasil, estudando também essa questão. E na Alemanha, quantos milhões de marcos que já gastaram para a vacina, um remédio, um antídoto contra o Covid-19 ou coronavírus, que todos nós rezando também, pedindo que o Espírito Santo ilumine a mente, ilumine a inteligência dos cientistas, dos médicos, dos pesquisadores, para que o quanto antes encontrem um remédio. Mas como eu estava dizendo, no início da humanidade, nós não tínhamos conhecimento como nós temos. Então, o que é que acontecia? Eles iam aceitando, acreditando e seguindo cada qual ou cada nação como Deus, ao seu belo prazer, um Deus que mais lhe aprazia, aquele que eles achavam que melhor favorecia e lhes fazia bem. Então adoravam muitos seres diversos, assim adoravam, por exemplo, o sol, a lua, a chuva, o mar, a noite, a água, adoravam igualmente o camelo, o elefante, a vaca. Aliás, a vaca ainda hoje na Índia, se você no trânsito matar uma vaca, você vai ficar complicadíssimo. Isso é terrível. Ou o carneiro, por exemplo, tudo aquilo que eles julgavam que favorecia a eles, eles procuravam adorar. E também, do outro lado, tudo aquilo que os prejudicava, ou do qual eles tinham medo, seja coisas, ou seja animais, eles então também
tomavam como Deus. Assim, por exemplo, o leão, o tigre, eram animais e são animais ferozes. O jacaré, o crocodilo e a tempestade. Uns adoravam a tempestade, o raio, até a serpente, a víbora, a cobra, porque eles a tinham, a víbora, a cobra, como deusa. Alguns consideravam a víbora, a cobra, como a deusa da fecundidade, da fertilidade. Não é de estranhar, porque eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Agora, com o tempo, foram aparecendo os profetas, que vieram já esclarecendo, e o povo já estava um pouco mais evoluído. Então, foram esclarecendo as pessoas e mostrando que existe um único e verdadeiro Deus, em três pessoas realmente distintas, mas ainda a Bíblia Sagrada, e eles não tinham ainda catecismos espalhados, a Bíblia também ainda só tinha uma parte do Antigo Testamento, então ainda não tinham conhecimento. Então muitos adoravam o Deus Baal. Baal, se você, por exemplo, abrir o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, é bom que você leia hoje à tarde, ou amanhã, hoje à noite. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 e seguintes, onde nós podemos encontrar onde está o profeta Elias e os reis, os imperadores, muitos deles eram pagãos. Então, procuravam matar os profetas que acreditavam no único e verdadeiro Deus. E assim, então, mataram uma porção de profetas, também amigos do profeta Elias. E havia 450, se você ler primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20 e seguinte, você vai encontrar 450 profetas do Deus Baal, seguidores do Deus Baal, que catequizavam as pessoas, que procuravam levar as pessoas para adorar o Deus Baal. E o que é que acontece? Acontece que o profeta Elias estava sozinho. Então ele, vendo aquela multidão, inclusive o rei Acabe e a rainha Jezabel, ele teve uma iluminação, o profeta Elias, e disse ali para o rei Acabe, para o povo todo que estava ali ao pé do Monte Carmelo, reunido, e os 450 profetas, imagina só. Então, o profeta Elias disse, vocês dizem que o Baal é o verdadeiro Deus. Eu digo que é o Deus único, que criou tudo isso que existe. Vamos então, eu faço uma proposta. Qual era essa proposta? Fazer uma grande fogueira, colocar um animal, um boi, uma novilha, sobre a lenha, nessa fogueira, e ali então, os profetas do Deus Baal fazem a oração, pedindo ao Deus Baal que faça descer fogo do céu, que queime esta fogueira, esta lenha, e este boi, esta novilha. Depois eu também farei o mesmo. E o que é que nos diz a palavra de Deus? Veja só, aqui, então diz, você poderá, aquele Deus que responder pelo fogo,
esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. E o que é que o povo então falou? E o rei Acabe? Todo o povo respondeu: é boa esta proposta. É boa essa ideia do profeta Elias. E ali realmente fizeram essa fogueira, colocaram um boi ou uma novilha sobre a lenha. E aí então o profeta Elias, com muita razão, disse: olha, vocês são em maior número, vocês comecem a fazer oração. E o que é que nos diz a palavra de Deus? Então, acontece, em seguida, puseram eles, os 450, a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta do Deus Baal. E cada vez eles gritavam mais e dançavam ao redor da fogueira, levantando a voz. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia os 450 profetas. Gritai com mais força, pois seguramente o Deus Baal está entretido em alguma conversa, ou ocupado em alguma viagem, ou estará dormindo, e vocês gritando mais forte, vocês irão acordá-lo. E eles gritavam com mais força, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, a voz e o fogo do Deus Baal não apareceu. Então agora chegou a vez do profeta Elias, e chegou então a hora da oblação, do sacrifício, da oração do profeta Elias. E o profeta Elias então adiantou-se para mais perto da fogueira e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo, e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os corações de todos. Então, de repente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu a fogueira, o holocausto, o boi, a lenha, as pedras, a poeira, até mesmo a água que se encontrava ao lado ali da fogueira. Vendo isso, o povo ajoelhou-se, prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias então disse: tomai agora estes profetas. E o rei Acabe e o povo ali reunido agarraram esses 450 profetas e os trucidaram, os mataram a todos, para que eles deixassem de iludir, de enganar o povo. E aí então, a rainha Jezabel ficou com ódio do profeta Elias e começou a perseguir o profeta Elias, e ele então foi para uma gruta, lá no alto do Monte Carmelo, para lá adorar o verdadeiro Deus. Bem, então nós vemos que também hoje em dia existem muitos profetas, muitas pessoas que apregoam nem sempre a verdadeira palavra de Deus. E então devemos nós procurar adorar o único e verdadeiro Deus. Depois, se nós abrirmos, por exemplo, ainda Gálatas, capítulo 4, a Bíblia Sagrada, onde nós encontraremos já o quem? A vinda de Cristo Jesus.
Já estamos mais perto de nós, estamos ali há mais ou menos há 2000 anos, onde então nós encontramos. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Ele veio para a redenção, para a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. Então veio Cristo Jesus e nós então acompanhamos o nascimento do Cristo Jesus. Se nós tomarmos, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 4 evangelistas falam do nascimento de Cristo Jesus. Mas se nós tomarmos, por exemplo, Mateus, o primeiro evangelista, Mateus, nós então ali encontramos onde no batismo, e assim aconteceu com todos os 4 evangelistas, ali vem a revelação da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ouçamos, por exemplo, aqui em capítulo 3, versículo 16, do batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Então, e em seguida, e eis que veio dos céus, se abriram os céus, e ouviram a voz do Deus Pai, que disse: este é meu Filho muito amado, no qual eu tenho colocado todas as minhas alegrias, as minhas delícias. Ouvi-o, escutai-o. E ainda a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ainda também. E eis que dos céus desceu o Divino Espírito Santo em forma de pomba, o Espírito de Deus. Então nós vemos aqui a Santíssima Trindade, a revelação. Se nós temos o conhecimento de um Deus em 3 pessoas realmente distintas, porque a própria Trindade Santa nos revelou tudo isso. E também, se nós ainda abrirmos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19, nós encontraremos onde nós lemos: ninguém jamais viu Deus. O Filho único, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, foi quem revelou Jesus Cristo. E ainda, se nós olharmos em São João, capítulo 14, versículo 10, onde nós lemos: não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? Novamente, aqui Jesus Cristo falando de Deus Pai. E se nós ainda olharmos na ascensão de Cristo Jesus, o que é que acontece? Jesus Cristo se despede dos apóstolos dizendo: é necessário que eu volte para Deus Pai. Se eu não for, não virá sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Em seguida, o que é que aconteceu? Nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vemos aqui, novamente, uma das pessoas, Cristo Jesus, revelando a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim, se vocês tomarem a Bíblia Sagrada e lerem, vocês encontrarão todos os evangelistas
falando exatamente do batismo de Cristo Jesus e também da ascensão de Cristo Jesus. Então, procuremos nós, especialmente, acreditar, crer e aceitar e rezar a Cristo, a Trindade Santa, e sempre rezarmos, por exemplo, com muita fé e devoção, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E também fazer com bastante devoção o sinal da cruz, e não como alguém que espanta a mosca, como algumas pessoas fazem. Então, devemos ter muito respeito. E se nós olharmos os teólogos fizeram muitas comparações na própria natureza que nos ajudam a entender um pouco esse grande mistério. Quanta coisa que existe na natureza, por exemplo, se nós olharmos, existe na natureza o comprimento, a largura e a profundidade de um corpo. Não são 3 corpos, é um corpo somente. Se nós olharmos ainda, nós encontraremos no Sol a grandeza, a luz e o calor do Sol. Não são 3 sóis, mas um só Sol, que tem essas 3 propriedades. Se nós olharmos também para uma árvore, por exemplo, temos a raiz, temos o tronco e temos os ramos. Não são 3 árvores, mas uma só. E se nós olharmos para uma flor, ali encontraremos a cor, o cheiro e a figura da flor. Uma flor tem uma figura, outra tem outra, uma é maior, outra é menor, outra tem mais pétalas, outras menos pétalas. E se nós olharmos, por exemplo, para a eletricidade, para a energia, o que é que nós encontraremos? Na energia, então nós temos igualmente a luz elétrica, a força e o calor. Neste inverno, por exemplo, quantas pessoas que exatamente se aquecem, não precisa fazer uma fogueira, nem deve fazer fogueira dentro de casa, mas temos a possibilidade de nos aquecermos mediante a eletricidade. E São Bernardo diz, e também diz que em nós há uma trindade criada, uma mente, uma inteligência que entende, que compreende, um coração que ama e uma vontade que comanda, que dirige as nossas ações. Assim podemos crer com a nossa mente, amar com o nosso coração e aceitar com a vontade a Trindade Santa que nos criou, nos conserva em nossa vida e sempre nos ama. Então lembremos-nos sempre de amar este Cristo Jesus que nos amou, que nos criou, que nos conserva em nossa vida e continua sempre nos amando. E nessa quinta-feira, portanto, depois da manhã, é dia santo de guarda, dia do preciosíssimo corpo e sangue do Senhor Jesus. Não é feriado, mas é o dia de Corpus Christi. Neste ano, no mundo inteiro, ninguém poderá fazer a procissão, mas aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiro, especialmente para Jair José Pereira, aconselha que as pessoas façam um pequeno tapete na entrada da casa, na entrada do edifício, coloca algum enfeite na janela, na porta da casa, e teremos a missa às 10 horas da manhã. Após a missa, o padre Jair sairá com o Santíssimo Sacramento, com os ministros, para o prédio, edifício mais alto, com o Santíssimo, para lá dar a benção,
com o Santíssimo Sacramento para todas as pessoas do Estreito e da Grande Florianópolis e de Coqueiros, e também depois teremos a adoração e a oração até às 6 horas. E agora a bênção da saúde, a bênção da Trindade Santa, e Nossa Senhora da Saúde, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome com fé agora a água.